Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que É Música. Meu nome é Vitor Camilo e eu tenho certeza absoluta que você adora música e quer receber informação de qualidade a respeito. E por acaso é exatamente isso que eu faço aqui, então para me ajudar aproveita, já desce ali, curte o vídeo e se inscreve no canal para você receber todos os vídeos que eu lançar por aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o terror dos iniciantes em música, em teoria musical. Mas vamos com calma com ela porque é um assunto muito extenso, que tem muitos aprofundamentos, que tem muitos desdobramentos. E no vídeo de hoje eu só quero, na verdade, dar um gostinho pra vocês sobre o que é. Eu quero entregar pra vocês o que é o conceito de harmonia. E a grande verdade é que apesar de ela ter muitos desdobramentos e apesar de ela ter uma série de questões que podem ficar bem subjetivas, que podem demandar bastante background pra você conseguir entender pelo menos superficialmente o que é uma harmonia não é assim tão difícil, não é uma tarefa assim tão árdua. Então no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é harmonia, por que isso é tão importante e principalmente porque na semana que vem, se tudo der certo, eu devo começar uma nova série aqui no canal que é interessante para você conseguir acompanhar ela, para você conseguir absorver tudo que eu vou falar lá. É interessante você pelo menos saber o que é harmonia, então é por isso que a gente está fazendo esse vídeo hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá tentar entender o que é a harmonia. Au. Au. Então, sem mais delongas, vamos lá tentar entender o que é a harmonia. Bora lá. Bom, se eu tivesse que dar uma definição bastante básica e ao mesmo tempo bastante universal sobre o que é harmonia, eu diria que, de certa forma, ela é um encontro entre os conceitos de acorde e de melodia. E se você acompanha o canal, você já tem uma boa noção do que essas duas coisas significam, mas se não, pode ficar tranquilo que eu vou fazer aqui uma breve recapitulação para você. Então, melodia é um conceito que a gente explorou bem extensamente no vídeo número 3 desse canal, que pode ser definido basicamente como uma sequência temporal de notas musicais. Ou seja, se por exemplo você canta uma nota, Dó, e depois outra, Ré, e depois outra, Mi. Ao montar a sequência temporal entre essas notas diferentes, você vai estar criando uma melodia, por mais básica, por mais elementar que ela seja. Em suma, a gente pode definir uma melodia como uma distribuição temporal de diferentes notas musicais. Já a ideia de acorde é um conceito que a gente explorou com bastante profundidade no vídeo número 5 aqui do canal. E se uma melodia pode ser definida como uma sequência temporal entre diferentes notas musicais, um acorde pode ser definido como também um tipo de agrupamento entre notas musicais, mas ao invés de eles estarem em sequência temporal, ou seja, um depois do outro, acordes são normalmente definidos pela simultaneidade entre notas musicais. Ou seja, se você pega um pequeno grupo de notas musicais e você toca aquele pequeno grupo simultaneamente, todas as notas ao mesmo tempo, você vai estar criando um acorde. E uma consequência bem interessante disso que eu acabei de dizer é que com um mesmo grupo de notas você pode criar tanto uma melodia quanto um acorde em si. Se por exemplo eu quiser usar as notas Dó, Mi e Sol, eu posso tocar elas assim sequencialmente e assim eu vou estar criando uma melodia entre elas. Mas eu também posso muito bem pegar e tocar todas as três simultaneamente. E assim eu vou estar criando um acorde. Então basicamente essas são as definições de melodia e de acorde. E voltando ao que eu disse lá no começo, a harmonia é essencialmente o encontro entre os conceitos de melodia e de acorde. Bom, basicamente, essencialmente, com muitas ressalvas possíveis aí, uma harmonia nada mais é do que um encadeamento de diferentes acordes, uma sequência temporal de diferentes acordes. Ou seja, da mesma forma que a gente consegue pegar as notas musicais individuais e encadear elas sequencialmente ao longo do tempo, a gente consegue fazer algo bem semelhante se a gente pegar os acordes e tratar eles como estruturas individuais. E a gente encadear acordes diferentes e criar sequências entre diferentes acordes ao longo da nossa música. Novamente de forma muito vulgar, porque existe uma série de desdobramentos e aprofundamentos para essa questão, ao fazer isso você vai estar criando a harmonia daquela música. E isso que a gente chama de harmonia acaba sendo uma nova dimensão
para a organização dos sons, acaba abrindo uma série de novas possibilidades para você encadear, empilhar e sequenciar os sons. O que em última instância acaba abrindo uma série de possibilidades para você conseguir enriquecer e aprofundar a música que você está criando, a música que você está executando. A ponto de, em muitos casos, a harmonia, a estrutura harmônica de uma determinada música se tornar quase tão reconhecível, quase tão relevante quanto a própria melodia dela. Então, só para exemplificar e dar nome direitinho aos bois, eu imagino que você já tenha ouvido essa música aqui. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Bom, acho que nesse exemplo que eu dei, acho que fica bem claro que a melodia da música é exatamente o que eu estava fazendo com a minha voz, e que é um ponto-chave, é um elemento essencial para que você consiga reconhecer a música que eu estava executando. E nesse caso, a harmonia dela era exatamente o que eu estava fazendo aqui no violão. Era a sequência de acordes que eu estava utilizando para ajudar a estruturar e ajudar a preencher a melodia que eu estava cantando. E nesse caso específico, a harmonia dela é bastante marcante, bastante reconhecível, e é muito possível que você consiga reconhecer a música sem ouvir a melodia, só ouvindo a harmonia dela. Mas beleza, eu acho que já deu pra você ter uma noção básica do que é harmonia, e eu imagino que nesse momento, se você não é músico, se você não é familiarizado com isso, você deve estar se perguntando como é que esse negócio funciona. E eu não quero entrar em muitos detalhes, porque é justamente nesse ponto que a coisa começa a ficar bem densa e bem nebulosa, e para explicar o funcionamento da harmonia, para explicar o pensamento harmônico, eu precisaria acho que de uns 3, 4 vídeos para começar a falar do assunto com maior propriedade. E não é esse o meu objetivo aqui. O que é interessante você saber, o que é interessante a gente ressaltar aqui, é que a humanidade, ao longo da sua história e em lugares diferentes, em culturas diferentes, a humanidade acabou criando diversos sistemas diferentes para organizar a harmonia das suas músicas. Por exemplo, no universo da música erudita de tradição europeia, é mais comum que a harmonia seja formada por um processo chamado condução de vozes, que é basicamente quando você tem diversas linhas melódicas concomitantes, cada uma se desenvolvendo independentemente, e a combinação entre as notas atingidas por cada uma dessas linhas independentes, dessas vozes, é o que vai dar a harmonia, o que vai dar o contorno para os acordes que vão fazer parte daquela música. Esse é um processo de formação de harmonia, de formação de acordes bastante complexo até, e que exige bastante estudo para que você consiga dominar esse tipo de técnica. Em contrapartida, na música popular, na música pop, no rock que a gente conhece, é mais comum que a harmonia seja formada por blocos, ou seja, se na música erudita, na condução de vozes, você tem esse processo em que você tem diversas vozes independentes e a harmonia vai sendo formada pela combinação entre os comportamentos dessas vozes, na música popular é mais comum que você tenha blocos pré-fabricados, entre aspas. Ou seja, eu tenho esse bloco aqui
que eu sei que invariavelmente é um Sol maior. E eu tenho esse outro bloco que eu sei que invariavelmente é um Dó maior. Eu tenho esse outro bloco que eu sei que invariavelmente é um Ré menor e assim por diante. E eu consigo formar centenas, dezenas de blocos pelo braço do violão e eu sei que no momento que eu formar ele, eu sei exatamente qual som que eu posso esperar daquele bloco em especial. E essencialmente o universo da composição na música popular é muito baseada nesses tais blocos, nesses acordes pré-formados, nesses acordes pré-fabricados, digamos assim. O que acaba criando uma separação maior entre o universo da melodia e o universo da harmonia, que é algo que não existe tão claramente na música erudita. E um outro tipo de diferenciação que é bastante importante também é justamente a questão dos encadeamentos. Eu falei no começo do vídeo que a harmonia, muito vulgarmente, pode ser definida como os encadeamentos entre diferentes acordes, a sequência temporal entre diferentes acordes. E isso é verdade para boa parte da música popular que a gente conhece. Mas existem diversos sistemas harmônicos que são baseados em um único acorde, ou seja, você constrói uma música inteira, você constrói melodias e perguntas e respostas e desenvolvimentos musicais inteiros em cima de um único acorde. E sim, é possível fazer música maravilhosa, de qualidade extrema, em cima desse tipo de harmonia. Nesse caso, são harmonias muito mais estáticas do que aquelas que a gente está acostumado no nosso dia a dia, mas nem por isso elas são menos importantes ou menos valiosas do ponto de vista musical. E pensando nessas diferenciações que eu dei, eu diria que a nossa música popular, a música que a gente costuma ouvir no nosso dia a dia, é essencialmente baseada em encadeamentos de blocos. Ou seja, você normalmente tem uma certa quantidade de acordes diferentes, né? Dificilmente a nossa música popular é baseada em um único acorde, então existem as transições entre acordes diferentes, e normalmente a nossa música popular é feita com essas estruturas que eu chamei de blocos, ou seja, com essas estruturas de acordes pré-fabricados. E aí você deve estar se perguntando, afinal de contas, para que serve esse negócio? E bom, eu poderia apontar que, essencialmente, talvez a função mais primordial da harmonia no universo musical é preencher o espaço sonoro. Afinal de contas, eu posso sim, especialmente nesse universo da música popular, que tem essa separação que eu acabei de mencionar entre a melodia e os blocos dos acordes, eu posso pegar e executar as músicas sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de acorde. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Mas quando eu faço isso, repare como a música parece vazia. E eu posso usar a harmonia para adicionar a essa melodia uma nova camada de sons que vai complementar ela, que vai preencher o espaço e vai ajudar a deixar essa melodia mais dentro de contexto. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Repare que no momento que eu adiciono a harmonia para a música que eu tô cantando, não só eu preenchi mais o espaço, eu adicionei mais frequências, eu adicionei mais sons, como também eu dei um senso maior de movimento para a música e eu ajudei a melodia que eu estava cantando a fazer um pouco mais de sentido musical. Então, nesse sentido, para deixar claro o que é harmonia, para que ela serve dentro da música, eu gosto de fazer uma comparação com o universo do teatro, do cinema, enfim, das artes cênicas. Dentro dessa comparação, imagina que a melodia dentro de uma música é como se fosse um personagem, é como se fosse o protagonista ali fazendo as suas expressões faciais e desenvolvendo as suas falas, né? É aquele ponto que mais se sobressai dentro daquela obra, dentro daquela execução. E dentro dessa comparação, se a gente pensar na melodia como um personagem, como um protagonista desenvolvendo as suas falas, eu gosto de pensar na harmonia como se fosse o cenário, como se fosse o background em que aquilo está sendo desenvolvido. E se você gosta de filmes, de séries ou de qualquer coisa desse gênero, você deve saber muito bem que a interação entre os personagens e o cenário em que eles são posicionados é fundamental para você conseguir contar aquela história da forma como ela deve ser contada. E não só isso, mas também as atitudes dos personagens, os movimentos que eles fazem, podem ajudar a alterar a percepção que a gente tem do cenário em que aquilo está sendo desenvolvido. E da mesma forma, as mudanças no cenário ou alterações drásticas no cenário podem mudar drasticamente a forma como a gente enxerga os personagens ou a forma como a gente percebe as falas que eles estão executando.
percebe? Então é essa relação que eu vejo que existe entre harmonia e melodia dentro de uma música. São duas camadas separadas, são dois níveis diferentes de organização dos sons, mas que estão o tempo todo interagindo e o tempo todo alterando a percepção do outro. Então na próxima vez que alguém vier te falar a respeito de harmonia musical, você provavelmente já sabe que aquela pessoa não está falando a respeito de paz e tranquilidade. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e eu espero muito ter sido claro nas explicações. Talvez vocês tenham reparado que eu tô tentando mudar as coisas por aqui, tô tentando fazer de um jeito diferente e eu espero que isso esteja dando certo para vocês. Então novamente a minha intenção é a partir da próxima semana começar uma nova série de vídeos aqui no canal que vai ser muito legal, vai ser muito interessante, vai ser bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui, mas ao mesmo tempo vai ter tudo a ver com todos os assuntos que a gente abordou até o momento. Então aguardem, torçam por mim e nesse meio tempo vão lá assistindo os outros vídeos aqui do canal. E não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário aí pra gente incrementar a nossa discussão. Muito obrigado pela sua atenção e até já!